Fala galera, as inscrições para a certificação em hipertrofia de AZ estão oficialmente abertas. É com muito prazer que eu trago essa notícia para vocês e hoje nessa aula eu vou explicar tudo para vocês de acordo com essa certificação, como que ela vai funcionar e também vou trazer um conteúdo completo para vocês. O que eu quero passar para vocês aqui nessa aula é o seguinte: eu quero fazer um breve resumo aqui do que a gente viu nas aulas anteriores do Workshop Hipertrofia de AZ. A gente vai falar também nessa aula aqui um pouco das estratégias de treinamento, da prescrição de treinos de hipertrofia na prática. Ali eu vou trazer alguns casos para vocês, para a gente discutir aqui. E também depois eu vou detalhar tudo que vocês precisam saber sobre a certificação em hipertrofia de AZ. Falando sobre os conteúdos, os módulos, os bônus que vocês ganham, a garantia, o preço, tudo isso eu vou explicar nessa aula aqui. Então fica comigo aqui até o final. Tenho certeza que você, além de gostar muito do conteúdo que eu vou te mostrar, você também vai querer saber mais sobre a certificação em hipertrofia de AZ, tá certo? E eu estou muito feliz aqui de ter feito esse workshop com vocês, que eu vi, acho que assim, de longe foi um dos workshops que a gente fez, a 7ª edição, que vocês mais comentaram positivamente do nosso conteúdo. É lógico que todos os outros, as pessoas falavam bem, agradeciam pelo conteúdo, mas nesses, assim, eu vi casos de pessoas que foram em busca do meu contato, vieram falar comigo pessoalmente, que gostaram muito desse conteúdo. Então, assim, esse trabalho que a gente vem fazendo, vem dando esse retorno e a gente fica muito feliz de estar atingindo vocês, de estar conseguindo agregar para vocês, tá? E hoje, quem quiser dar o próximo passo, além desse workshop, vai ter oportunidade também na nossa certificação em hipertrofia de AZ, tá? Então, antes de mais nada, só para contextualizar o que a gente vai falar na aula de hoje, existe uma questão que a gente sempre levanta na CIT, que é uma questão muito séria, que é isso aqui, ó. Por que a maioria dos profissionais nunca vai prescrever um treino que vai gerar resultado para o aluno? Eu não falo isso sendo generalista e radicalista. É que é muito comum a gente ver os alunos reclamando, achando que ganhar massa muscular é muito difícil, que dá muito trabalho, que malha e não tem resultado. Isso tem uma coisa que eu fico maluco de saber, que tem alunos que têm uma alta disciplina, que estão indo na academia com muita frequência, vão na academia certinho, só que receberam um treino subótimo, ou então receberam um treino mal elaborado e não estão conseguindo resultados por causa disso, tá? E muitas vezes a gente sabe que a alimentação conta bastante, a gente sabe que tem que ter um aporte nutricional adequado, porém, eu quero discutir com vocês qual que é a opinião da CITES, por que isso está acontecendo e como que nós aqui, profissionais de educação física, podemos mudar esse patamar, podemos passar a ser vistos como os profissionais que geram resultado para os clientes. As pessoas vão começar a te ver e falar assim, cara, esse cara aí, ele sabe falar de hipertrofia. Isso aqui é uma coisa que a gente vai garantir a partir de agora. É que você, como um profissional, tem efetividade na tua prática, tá? Então a gente vai falar como que a gente vai reverter isso e o que você precisa para se tornar essa autoridade. Esse cara que vai ser visto pelos alunos, até as pessoas que ainda não conhecem, mas que podem vir a conhecer, vão ver vocês como uma pessoa referência, cara. Um cara assim, falou em treino de hipertrofia, ele vai pensar em você. Eu não estou falando de Brasil inteiro, vai pensar em você, eu estou falando ali no teu ciclo, cara. Às vezes na tua própria academia, no teu bairro, na tua cidade. Isso aí já é o suficiente para você ter uma efetividade gigantesca na tua carreira e no teu trabalho, tá bom? E o grande motivo que a gente acha que a maioria dos profissionais não vão prescrever treinos efetivos tem a ver com o salto tesoura e o fósforo flop. Por quê? O que a gente vê sendo aplicado nas academias é o famoso salto tesoura. Não sei se vocês vão lembrar quando estudaram educação física lá na faculdade, a diferença entre o salto tesoura e o fósforo flop. O salto tesoura ele é muito intuitivo, né? Você saltar ali, você fazer o salto passando as pernas por cima da barra e botando primeiro as pernas antes do tronco. E no fósforo flop você tem toda uma técnica, é mais difícil você fazer. Só que com o tempo foi percebendo que para você ser o melhor, você precisa utilizar a técnica fósforo flop, né? E eu vejo que a musculação aconteceu a mesma coisa. As pessoas começaram nas academias de maneira muito intuitiva. Era assim que se fazia e tinha resultado, né?
Tanto que antigamente, quando só se utilizava o salto tesoura também, você tinha competições onde todo mundo utilizava essa técnica e você tinha sempre um que era melhor que o outro, você tinha salto vertical, né? Só que depois que desenvolveram a técnica Force Body Flop, tudo ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil de você atingir níveis mais altos, né? E eu acho que é justamente isso que a gente fala quando a gente está dizendo assim, toda essa metodologia que a gente veio falando, que a gente vai explicar mais a fundo hoje da hipertrofia de AZ, é o Force Body Flop, que ele é contra-intuitivo, ele dá trabalho para você aprender, você vai ter que estudar um pouco, você vai ter que se dedicar para entender como que funciona e saber aplicar. Mas depois que você entende e domina esse conceito, os teus resultados vão ser maiores, não tem como, porque por mais que você seja intuitivo e siga aqueles conceitos que são passados nas academias, começando até com os fisiculturistas, que na melhor das intenções passam o conhecimento deles, só que a gente sabe que a gente precisa de uma ciência para embasar tudo isso. A gente precisa analisar estudos que controlaram aquelas situações, aquelas variáveis, para entender o que é melhor. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês o Force Body Flop dos treinos de hipertrofia. Vamos falar do conceito de hipertrofia de AZ. Como eu já expliquei, né, isso até foi o conteúdo de uma aula passada, o conceito de hipertrofia de AZ se baseia em 4 características, que é um método, ou seja, você tem um passo a passo a seguir. Também é uma otimização de treinamento, então você pega um treino, às vezes, que você prescreve, você otimiza aquele treinamento. Você, claro, vai começar do zero em muitos casos, mas é uma questão de você pegar cada detalhe daquele treino e você otimizar cada variável. Tem a questão da priorização, ou seja, você vai começar avaliando aquilo que é mais importante antes daquelas variáveis menos importantes. Você sempre vai otimizar tudo, mas você sempre vai priorizar aquilo que é mais importante, principalmente focando ali no resultado do teu aluno. E também a personalização. Cada aluno vai ter um tipo de estratégia diferente. Você monta essa estratégia utilizando o nosso método passo a passo. E para quem não sabe o que é priorização, nós já falamos muito bem sobre isso. O Vitor detalhou perfeitamente isso na aula 2, onde você tem uma pirâmide de degraus, onde a gente estabelece aqui que cada degrau desse vem de prioridade. Então você percebe que, antes de mais nada, o mais primordial é o aluno aderir ao treinamento. Depois nós vamos falando de volume, intensidade, frequência, progressão, seleção de exercícios e por aí vai. Então, esse é o conceito de hipertrofia de AZ e essa é a ordem de priorização. E aí você faz como? Que métodos que eu posso utilizar para aderir ao treinamento? Qual que é o volume ideal para o meu aluno otimizar a hipertrofia? Qual que é a intensidade ideal? Qual que é a frequência de treino? Ou seja, quantos dias na semana ele precisa treinar? Tudo isso você vai adaptando por prioridade, tá? E lembrando que a gente falou anteriormente também, que se você chegou aqui nessa página, mesmo que você não tenha assistido as últimas aulas, você chegou aqui agora, você já está num grupo bem seleto. Vou explicar por quê. A gente tem profissionais de educação física de todos os tipos, né? E vamos supor que essa esfera preta na tela aqui seja o que, assim, indique todos os profissionais de educação física do mercado, tá? Existe uma parcela dos profissionais que buscam aprimoramento, que é o cara que lê um livro, tá ali seguindo contas no Instagram que estão falando sobre exercício físico para se atualizar, que faz uma pós-graduação, faz um curso. Esses são os profissionais que estão nesse círculo azul, tá? Existem os profissionais que buscam a base científica, e aí eles vão atrás dos artigos, vão atrás de profissionais que propagam artigos científicos, e não só daqueles profissionais que falam da prática do treinamento em si, e também, então eles buscam esse embasamento científico para a prescrição. E tem os profissionais, que é o caso de vocês, que buscam excelente base científica, né? Que não é só postou o estudo lá e pronto, acabou. Não é isso. Você tem que saber filtrar esses estudos, tem que saber qual que é melhor. E o motivo é esse aqui, ó. Porque quando a gente avalia o grau de importância de um estudo, de aplicabilidade para o nosso aluno, porque eu vejo o seguinte, já que a gente vai cuidar dos nossos alunos, a gente precisa ter o cuidado de verificar as melhores ferramentas, os melhores conceitos possíveis para que ele sempre tenha integridade, para que ele nunca perca a integridade dele. Então, eu gosto muito de me basear nessa ciência de alta qualidade por causa disso, para proteger o meu aluno, para proteger o meu trabalho, né? E nessa tabela aqui a gente vê os graus de importância das pesquisas científicas, onde quanto mais alto ele está ali nessa tabela, mais relevante ele é para a prática do personal trainer. E quanto mais baixo,
menos relevante é. E quando você vê ali embaixo destacado, é relatos de caso. Então você vê muitos profissionais aí divulgando isso. Ah, não, eu fiz, eu faço assim, então esse é o certo. Só que isso é, sim, completamente errado do ponto de vista científico. Se você usar isso como base, você está o teu nível de relevância está muito baixo. E tem um nível mais baixo ainda, que é quando você pega ou estudos de fisiologia básica, né? E aí eu já expliquei bastante para vocês sobre isso, que são aqueles estudos que, por exemplo, vai avaliar liberação hormonal, ativação muscular, síntese proteica, que por mais que são parâmetros de avaliação de hipertrofia muscular, eles não são hipertrofia muscular em si, são variáveis fisiológicas. E eu mostrei para vocês, hoje eu vou dar uma revisada rápida sobre isso, mas que muitos desses parâmetros eles não vão corresponder à hipertrofia, por isso que a gente não pode se basear. E além disso, o mais baixo nível de evidência é aquele onde as pessoas manifestam a opinião sem avaliação prévia nenhuma. Então, se algum professor falou no Instagram qualquer coisa lá, e você não questionou a fonte, esse é o mais baixo nível de evidência. E tem muita gente que só ouve um cara porque gosta do cara, porque o cara é conceituado, o cara é um acadêmico de alto nível, ele acha que tudo que ele falar é lei. Só que você tem que buscar a fonte, porque senão você está trabalhando no mais baixo nível de evidência. E, além disso, igual eu falei, porque aumentou a síntese proteica. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito simples de você fazer. A gente pega uma variável dentro de um corpo que tem inúmeras variáveis fisiológicas e você indica que aquilo é o sinal que vai gerar o resultado que você quer, que é a hipertrofia muscular. E o que eu mais indico é sempre fazer uma revisão de ensaios clínicos controlados e randomizados para comprovar os conceitos que vocês vão utilizar na prática. E é isso que a gente sempre traz aqui na Sítios. E principalmente, não vamos basear a nossa metodologia numa coisa que aumentou o nível de testosterona. A gente vai mostrar a nossa metodologia em algo que aumentou a massa muscular do nosso aluno. E tem uma diferença muito grande. Por mais que vocês achem que, não, mas aumentou a testosterona, vai aumentar a massa muscular. A gente já mostrou que não. E hoje eu vou revisar um pouco sobre isso. Então, para fazer uma revisão rápida do que a gente viu na nossa aula 1, vamos falar dos conceitos básicos do treino de hipertrofia. O que eu falei lá, uma das principais informações, foi que o volume de treino é a variável mais importante da hipertrofia muscular. Essa é a opinião dos diversos experts da área. E quando eu falo experts, são especialistas do mundo inteiro, da Austrália, Estados Unidos, Canadá, que falam que o volume de treino é o que mais influencia na hipertrofia muscular. E além da opinião desses especialistas que eu falei, esses especialistas têm 3 características-chave, que é o quê? Eles são PhD na área do treinamento físico e eles são fisiculturistas a nível competitivo, tá? E também tem uma linha de levantamento de peso também. Então, eles trabalham em 3 áreas que, para mim, mostra que eles têm uma opinião muito relevante, que não é só ciência, mas também na prática. E além de ter falado do volume de treino, eu trouxe os estudos que vocês estão vendo aí na tela, que comprovam que o volume de treino é a variável mais importante, tá? Não vou detalhar os estudos, mas só para lembrar que a gente falou. A segunda coisa aí que a gente falou, que não se deve levar um músculo até a falha muscular sempre para otimizar a hipertrofia. Eu trouxe os estudos para explicar, mas a explicação rápida é o seguinte: se você ficar levando a tua musculatura até a falha sempre, o que vai acontecer? Você vai fazer excelentes séries no início do treino, só que as séries posteriores vão ficando prejudicadas. E além disso, você vai demandar mais tempo para se recuperar. Então vamos supor, treinei até a falha, 10 séries até a falha de supino reto hoje. E aí, o que vai acontecer? As últimas séries de supino reto vão ser prejudicadas devido ao treino até a falha no início e também depois de 24 horas ou 48 horas, né, eu não vou estar 100% recuperado ainda devido àquele treino extremamente exaustivo. E a gente percebeu que em termos de adaptações fisiológicas e resultado, você treinando bem perto da falha muscular, o que seria isso? Eu sei que é subjetivo, mas vamos supor, se eu sei que eu vou falhar em 10 repetições máximas, eu utilizo 8 ou 9, né? E eu sei que ali eu como aluno, vamos dizer assim, eu como praticante, eu sei que eu tenho ainda um pouco mais para gastar, mas eu vou meio que economizar para no final do treino, aí sim eu poder levar o músculo até a falha, beleza? 3. É possível treinar o mesmo músculo todos os dias. Aí eu mostrei para vocês a metodologia do treino full body, que a gente gosta muito aqui da Sítios, que a gente aplica com muitos alunos, onde você treina todos os músculos todos os dias. E isso não é uma abordagem para iniciantes, pelo contrário, tem muitos alunos avançados que se beneficiam disso. Isso é com base em diversos estudos, que mostram que, por exemplo, se você pega
Imagina o treino que você faz hoje, tá? Se ele é ABC ou ABCDE. Se você pegar esse treino e distribuir ele melhor ao longo da semana, então vamos supor as 10 séries de supino. Se ao invés de fazer 10 séries de supino num dia só, eu fizer 3 séries em cada dia, você vai aguentar muito mais sobrecarga nesses exercícios e, consequentemente, vai ter resultados melhores, tá? É lógico que isso aí é uma explicação simplista que eu estou dando para vocês, porque eu já falei isso na aula 1, mas é só para a gente relembrar, só para ponderar aqui, tá? Número 4, ativação muscular não é proporcional à hipertrofia. E ali eu trouxe 2 estudos muito interessantes. Um mostrando que o tríceps ele ativa muito mais do que o peitoral no supino reto, só que, consequentemente, eu trouxe um outro estudo que avaliou a hipertrofia muscular no supino reto, né? Ou seja, os alunos só faziam supino reto e depois de um tempo foi avaliado a hipertrofia, mostrou que hipertrofiaram 3 vezes mais o peitoral do que o tríceps. Então, qual que é o ponto aqui? Se você avaliar só ativação muscular, não significa que é hipertrofia. Então, você ativar mais uma musculatura não significa hipertrofia. E a gente vai ver com mais detalhes isso hoje ainda. E a gente falou também da questão da liberação hormonal não ser proporcional à hipertrofia. E o que vale a pena ponderar aqui, ali tem 2 estudos muito interessantes. Um que mostrou que se você aumenta a liberação hormonal anabólica durante o exercício e treina uma musculatura paralela, como é que eles fizeram isso? Fizeram uma série de agachamentos para aumentar a liberação de testosterona e GH do corpo, por ser uma musculatura grande, e treinaram o bíceps. Só que a hipertrofia do bíceps não foi otimizada por conta dessa liberação hormonal. E no outro estudo, eles avaliaram o nível de testosterona basal dos homens e perceberam e colocaram eles num sistema de treinamento de 8 semanas. E os que mais ganharam massa muscular tinham o mesmo nível de testosterona do que quem ganhou menos massa muscular. Ou seja, o nível de testosterona natural do corpo ele não é o responsável pela hipertrofia muscular. E muita gente se baseia só nisso. Quer tomar o pró-hormonal, quer tomar aquele chá que vai aumentar a testosterona, quer usar alimentos que vão aumentar a testosterona. E o pior, fazer isso aí para mim não vejo problema. Para mim, a não ser gastar dinheiro à toa, né? Mas o maior problema que eu vejo é pessoas que manipulam o treinamento focando em liberação hormonal, falando assim, não, eu tenho que fazer com cargas mais altas, eu tenho que fazer com multiarticulares, porque isso libera mais hormônios e vai ser mais anabólico. E lembrando, uma observação gigante aqui, a gente está falando de liberação hormonal natural do corpo e não a liberação hormonal através de anabolizantes, tá? Que não é nem liberação, né? É a injeção hormonal que muitos tomam, principalmente fisiculturistas, que aí você aumenta tanto esses hormônios que aí sim começa a fazer uma diferença desproporcional. Porque aí você está falando de 10 vezes mais níveis de testosterona no corpo, 10 vezes mais níveis de GH. E aí sim você vai ver resultados diferentes, aí sim você vê que é efetivo. Porém, você manipular os hormônios do seu corpo naturalmente, sem uso de anabolizantes, não vai fazer resultado de hipertrofia, tá? Então, eu falei aqui dos 5 mitos. Imagina os mais 25 mitos que nós temos lá na certificação em hipertrofia de AZ. Não dá tempo de passar tudo aqui no workshop, mas quem quiser vai poder passar um por um lá na nossa certificação, tá? Então, igual eu falei, vou explicar mais sobre a certificação, mas só fazendo essa lembrança aqui de que lá o primeiro módulo é só sobre esses mitos. Só desses 5 tem mais outros que também influenciam muito no teu dia a dia como personal trainer, tá? E depois o Vitor veio ali, cara, indicando cada variável do treinamento naquela pirâmide. Ele foi lá e foi dando detalhe por detalhe do que você deve fazer com cada uma delas. Então falou sobre amplitude de movimento, periodização de volume, o nível de intensidade que você tem que trabalhar para hipertrofia. A gente já sabe que intensidade é primordial um nível base, né, o básico. Mas você não precisa aumentar a intensidade para aumentar a hipertrofia. E você tem ali diversos estudos que a gente mostrou, vale a pena conferir essa aula. Eu vou ser breve porque ela era muito detalhada. Se eu ficar aqui variável por variável, a gente vai ficar aqui mais de 2 horas explicando tudo nessa aula aqui, tá? E vamos falar agora então de como selecionar os exercícios de musculação, que foi algo que eu sei que vocês ficaram na dúvida, teve gente que me perguntou, então fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, tá? É o seguinte, eu passo sempre alguns conceitos chave sobre seleção de exercícios e eu quero que vocês entendam bem claramente isso. Eu vou bem tranquilo aqui, bem devagar para vocês entenderem. Primeira coisa, não existe exercício ruim. Então esquece aquela ideia de que esse exercício é péssimo, a elevação de quadril é horrível, o glúteo caneleiro é horrível. Eu odeio esse tipo de, vamos colocar assim, de conceituação, porque para mim, exercício você tem que fazer sempre 3 avaliações.
o contexto que você está inserido, por exemplo. Pô, e se você trabalha numa academia de condomínio que só tem caneleira para trabalhar, né? Você tem que avaliar a necessidade daquele aluno. Pô, talvez aquele aluno ele não consiga, ele se sinta muito... ele tenha receio de fazer um leg press, um agachamento. Então, como é que você pode trabalhar com ele? Às vezes, um exercício que você vai fazer, que muita gente condena, é porque aquele aluno precisa daquele exercício para ganhar confiança. Então, tem que avaliar a necessidade específica do aluno, né? Às vezes, ele está fazendo um exercício ali diferente, que você não conhece, mas não é invencionismo. Às vezes, ele só está fazendo um exercício porque ele quer tem um determinado objetivo. Então, não critique outros profissionais que você não sabe o que tem por trás da prescrição dele, porque você tem que entender qual que é a necessidade, o contexto e também a limitação. Vamos supor, não, bom exercício mesmo, bom é o agachamento, mas e se o aluno mal consegue fazer um agachamento com o peso do corpo? Vamos botar a barra nas costas dele, vamos fazer ele agachar a fundo, sem ele ter a mínima capacidade? Não faz sentido nenhum, tá? Então, sempre tira esse conceito de que, não, esse exercício é ruim, esse exercício não presta. Existe exercício mal executado, né? A gente tem vários exemplos de exercícios que são executados incorretamente, mas dizer que o exercício é ruim, para mim, não faz sentido nenhum. O conceito-chave 2 é que a diversidade é mais importante. E isso é aquela galera que gasta horas e horas debatendo, discutindo sobre qual exercício é o melhor para hipertrofiar uma determinada musculatura, né? E quando eu falo sobre isso, eu sempre digo 3 coisas. Isso é uma discussão infinita, é perda de tempo e é inútil, porque você nunca vai chegar numa conclusão perfeita de que um exercício é melhor que o outro. Vai chegar uma hora que vai virar emoção e opinião e vai esquecer de toda a ciência que tem por trás. E também porque, no final das contas, você vai acabar fazendo os dois. Então, se existe, vamos supor, se existisse um melhor exercício para um determinado grupamento muscular, seria muito difícil comprovar através de pesquisa científica. Porque, por exemplo, saiu recentemente aí um estudo mostrando que o agachamento hipertrofiou mais os glúteos do que elevação de quadril. Aí todo mundo, vamos só fazer agachamento a partir de agora, né? Só que, aquilo foi com um grupo específico. E beleza, pode ser que seja o agachamento melhor exercício para glúteos, não tem problema nenhum. Aí tem uma outra questão que eu vou falar para vocês. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode bater o martelo 100% só porque tem um estudo que mostrou. A gente pode utilizar aquele estudo e falar assim, tem uma tendência forte aí de hipertrofia dos glúteos quando se faz agachamento. Outra coisa, não se aplica a 100% dos alunos, igual eu falei. Não, descobrimos que o agachamento é o melhor exercício para glúteos e agora vamos fazer só agachamento. E aquele aluno que não consegue fazer um agachamento com barra? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai utilizar uma variação, e se nem a variação ele consegue, né? Então não vai se aplicar a 100% dos alunos e também você vai acabar fazendo vários exercícios. Então por isso que eu falo que é uma perda de tempo absurda você ficar aí discutindo que agachamento é melhor que elevação de quadril e blá 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 blá. E no final das contas, você não vai fazer um exercício só para hipertrofiar o glúteo, você vai fazer vários. Então, quando alguém discute para mim qual que é o melhor exercício para hipertrofiar os glúteos, eu falo assim, um tem mais amplitude, o outro ativa mais os glúteos. Mas para mim, tanto faz, porque faz logo os dois. Né? Essa é a melhor maneira de otimizar a hipertrofia de glúteos, é você variando os estímulos. E esse aqui é o estudo que mostra isso para a gente. Que nesse estudo mostrou ali que quem fez uma variedade de exercícios teve uma hipertrofia muito mais homogênea de todas as musculaturas do quadríceps. Então o que ele quer dizer ali? Se você faz só um exercício, vamos supor, só fazer agachamento que é o melhor, você vai hipertrofiar, só que o problema é que você vai hipertrofiar nas regiões que ele mais trabalha. E se você quiser uma hipertrofia em todas as regiões da musculatura do glúteo, você vai ter que trabalhar em direções diferentes, em direções de feixe muscular diferentes, e daí a importância da variedade dos exercícios. Outro conceito importantíssimo é o conceito multifatorial de um exercício para hipertrofiar. Então, quando vem essa pergunta para mim de como que a gente sabe se um exercício é bom para hipertrofia de determinado grupamento, e isso é muito comum porque sempre quando eu falo de ativação não significa hipertrofia, vem esse questionamento, eu sempre falo assim, na linha popular, vamos dizer assim, todo mundo acha que ativação é hipertrofia. Não, ativou mais o glúteo, é mais hipertrofia. A gente já viu que não, porque a elevação de quadril ativou mais o glúteo e quem hipertrofiou mais foi o agachamento. Lá no supino também, quem ativou mais foi o tríceps e quem hipertrofiou mais foi o peitoral. Então, ativação não é a forma que você tem que levar, mas ele é um dos fatores que encaixam na equação. Então, você vai observar 5 fatores, que é a amplitude, a tensão, a sobrecarga,
ativação e conexão, tá? Então são esses os 5 fatores que vocês vão observar na hora de estabelecer se um exercício é bom ou não para hipertrofia muscular. Vamos explicar cada um deles aqui agora na prática. Falando de amplitude, eu acho que já é bem claro para todo mundo que quanto mais amplitude você trabalha, esse estudo aí o Vitor até mostrou na aula dele, quanto maior a amplitude, maior vai ser o resultado de hipertrofia, tá? Então, por mais que você use cargas menores, você vai estar hipertrofiando mais. Então, aquele cara que está lá na academia se achando, botando aquele peso absurdo no supino, que ele nem ele aguenta, que ele precisa do instrutor lá, quase tendo uma hérnia de disco ali para poder fazer o exercício com ele, esse cara está deixando de ganhar massa muscular. A gente fala que está malhando o ego, né? Porque o músculo em si está ficando prejudicado. Então, amplitude é um dos fatores mais importantes para a hipertrofia do músculo. Só que também, nesse estudo, meio que contrapondo essa ideia da amplitude, mostrou que, além de amplitude, a tensão é muito importante. Tensão é a capacidade do músculo se manter contraído durante o movimento. E é muito claro a tensão quando a gente fala de, por exemplo, crucifixo com halter e crucifixo no crossover, porque o crucifixo no halter ele tem boa tensão em determinadas angulações, só que o crucifixo no crossover ele tem tensão durante todo o movimento. E nesse estudo ele mostrou que quando você trabalha em alta tensão, ou seja, por mais que você faça uma amplitude menor, mas trabalhe em alta tensão, e o exemplo que ele dá no estudo é com o tríceps testa e a rosca direta, eles fizeram só naquela angulação do meio do movimento, onde tem o máximo de tensão muscular. E ali eles conseguiram um resultado semelhante em trabalhar com amplitude completa. O que compensou a falta de amplitude? Foi a tensão aumentada durante o movimento. Tá? Então, você tem que ter amplitude, mas também tem que ter tensão. Se você não tiver tensão durante o movimento, você deixa de hipertrofiar também. E o outro fator, que eu já citei, esse aqui vocês já estão cansados de ver, ativação, beleza, ela aqui é só para mostrar que não é só ativação, ela influencia na hipertrofia, tanto que aqui, tanto peitoral quanto tríceps hipertrofiaram, porém, ela não é o único fator. E aí tem até uma outra forma de mostrar para vocês isso, essa questão da ativação, quando a gente pega, por exemplo, os 4 músculos principais das costas, tá? A gente vê ali os eretores da espinha, a gente vê os romboides, a gente vê o trapézio e a gente vê as dorsais. Quando a gente faz uma retração de escápula, que é esse movimento ali, muita gente faz esse exercício até na parede, né, para aumentar, você está tendo contração de romboide, você está tendo ativação de romboides. Só que o que será que vai ser melhor para hipertrofiar os romboides? Esse movimento de retração de escápula ou esse movimento aqui de remada curvado, né? Os dois são uma retração de escápula, né? Deixar bem claro, só que um você tem sobrecarga, você tem amplitude de movimento, você tem tensão durante o movimento, o outro não, né? Então, por isso que não é só ativação. Outro caso aqui, a gente vê aqui na extensão do ombro, se você segurar uma anilha, como nesse caso aí, você consegue uma ativação de dorsal. Mas será que isso se compara com a adução de ombro que você faz quando faz uma barra? Provavelmente, na barra você vai ter mais hipertrofia, tá? Então, a ativação não é a única resposta, é isso que tem que ficar aqui. Porém, é lógico que você precisa ativar a musculatura para você hipertrofiar, então ela entra como um fator. E o último aqui fator que eu quero trazer é a questão da conexão com o músculo trabalhado, que nesse estudo aí mostrou que, mesmo treino, esse estudo foi fantástico, inclusive, né? Porque eles pegaram 2 grupos de pessoas de características semelhantes e colocaram uma para treinar um treino de rosca direta e o outro também, o mesmo treino, tá? Só que num dos grupos eles falaram assim, na hora de fazer a rosca direta, contrai mesmo esse músculo, esmaga esse músculo na hora do movimento, né? A gente até brinca nesse estudo aqui que os marombeiros nessa eles estão acertando, porque eles falam esmaga que cresce, né? E nesse estudo realmente aconteceu isso, né? Mas qual que é a conclusão do estudo? Se você consegue criar uma conexão com a tua musculatura, né? Se você consegue fazer a tua musculatura contrair voluntariamente durante o movimento, o simples fato de fazer isso não é colocando carga a mais, não é fazendo mais repetições ou mais séries, é só colocar um músculo para trabalhar voluntariamente. Isso aumenta quase o dobro da hipertrofia do músculo. E isso se aplica na seleção de exercícios, como por exemplo, você fazendo aqueles exercícios que você sente o trabalho muscular. Eu vejo isso até um problema às vezes no agachamento. Tem muitas das minhas alunas que fazem agachamento, mas não sentem o trabalho de glúteos. Então eu tenho que utilizar outros exercícios onde elas sentem mais o trabalho de glúteos por causa da conexão com a musculatura.
Então, às vezes, ela numa elevação de quadril vai sentir mais, às vezes num recuo ela vai sentir mais. Então, essa é a coisa que eu busco quando a gente fala de conexão dos exercícios. Vamos ver isso na prática, né? Eu dei o exemplo do crucifixo com halter, a gente pode ver um exemplo de exercícios que tem boa amplitude, né? Você trabalha ele em amplitude completa, você tem boa ativação, né? Você ativa bem a musculatura do peitoral, você tem uma boa sobrecarga, né? Você consegue utilizar aí halteres para fazer uma sobrecarga boa, porém ele tem pouca tensão, porque aquele motivo que eu falei, quando você está no final do movimento diminui muito a tensão e pouca conexão. Tem muitas pessoas que sentem dificuldade de sentir a musculatura do peitoral. Lembrando, conexão é sempre individual. Eu estou dando aqui uma ideia generalista, mas vai ter aluno que vai fazer crucifixo com halter e vai achar perfeito, tá? É sempre individual a conexão, tá? E quando você compara com o crucifixo no crossover, ele compensa essa tensão que não tem. O problema é que ele tem uma sobrecarga menor, tá? Então você não consegue botar a mesma quantidade de sobrecarga, até porque o nível de tensão aumentou, do que no crucifixo com halter, né? Outro exemplo legal aqui, o supino para tríceps, tá? Então estamos avaliando o tríceps aqui, não o peitoral. A gente percebe que ele tem pouca amplitude, pouca ativação, menor do que nos exercícios de tríceps testa, por exemplo, porém ele tem uma excelente sobrecarga e uma excelente tensão. Só que um dos grandes problemas de fazer supino focado em tríceps, vamos dizer assim, é que você tem pouca conexão com o tríceps durante o supino, né? Porque você está contraindo deltoide, está contraindo peitoral, isso diminui um pouco a sua conexão de trabalho com o tríceps. Por isso, às vezes, a importância de fazer tríceps e bíceps e deltoides isoladamente, tá? Você fazer um complemento de treinamento com exercícios isolados. O conceito-chave 4 diz que quando o assunto é hipertrofia, outros fatores influenciam mais que a seleção de exercício. E vocês já estão dominando bastante isso aí, porque a gente já falou isso com bastante frequência. Quando a gente vê prioridade de treinamento, a gente percebe que tem toda uma base antes de você selecionar os exercícios. Se você não selecionar os exercícios, se você não cuidar dessa base antes de selecionar os exercícios, o teu treino vai ficar subótimo, tá? E só para fazer o panorama geral da priorização, e a gente chama isso de o paradoxo do iceberg, porque quando você vai na academia, principalmente os nossos alunos leigos, eles veem o quê? É o exercício que está sendo feito, né? São os exercícios que estão sendo executados, é o tempo de descanso dos alunos, é o tipo de contração. Só que o que eles não conseguem perceber? Então, quando, por exemplo, o teu aluno está lá no Instagram vendo a Graciane Barbosa fazendo alguns exercícios, ele acha assim, pô, ela faz esse exercício, eu vou fazer também, olha o tamanho dela, né? Olha como é que ela é hipertrofiada, eu quero ficar assim também. Só que o que eles não estão conseguindo ver é toda a base que está por trás, né? Que seria ali abaixo desse iceberg, que é o que? É o volume de treino, a progressão, a intensidade, a aderência, a frequência, né? Ele não vê que a Graciane Barbosa vai na academia todos os dias, ele não vê o volume de treino que a Graciane Barbosa está fazendo, o esforço que ela executa em cada série, ele só vê o exercício, e ele acha que é aquilo que faz mágica. Então por isso que a gente chama isso de paradoxo do iceberg. O conceito-chave 5 fala para você não considerar a tipagem de fibra na prescrição de intensidade de treinamento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum você ver as pessoas falando assim, não, vamos fazer uma panturrilha? Então tá, vamos fazer com altas repetições e baixa carga, porque é o ideal para hipertrofiar a panturrilha. Só que não é bem assim que os estudos mostram para a gente. E o motivo 1 é esse aqui. Esse estudo aqui ele comparou diferentes intensidades de treinamento, né, diferentes cargas de treinamento e a hipertrofia do músculo. E quando você vê ali nas fibras do tipo 2, a hipertrofia foi maior quando a carga utilizada foi maior, né? Então, se você vê isso aí, eu acho que todo mundo já desconfiava, né? Como são fibras de contração rápida, quando você utiliza mais carga, elas vão hipertrofiar mais, tá? Então, quanto mais para a esquerda no gráfico, mais hipertrofiado as fibras vão estar, tá? Só que quando você avalia as fibras do tipo 1, teve o exato mesmo comportamento. Elas hipertrofiaram mais com cargas mais altas. A diferença foi que as fibras do tipo 1 hipertrofiaram bem menos do que as fibras do tipo 2. Então, o que a gente conclui? Que não é a intensidade que tem que mudar. As fibras do tipo 1 também vão ser bem trabalhadas com intensidades altas, com cargas altas. Você não precisa disso para você hipertrofiar, né? Então, a hipertrofia geralmente é maior usando as intensidades maiores, tá? E o Vitor falou muito bem disso, falando para a gente trabalhar numa zona acima de 65% de RM, né? Então é só mais ponderando o que ele já falou. E o segundo motivo é que você sempre tem que fazer uma mescla de poucas repetições e altas repetições, né? Você não precisa fazer
ali trabalhar com número de repetições exclusivo para cada musculatura. Você sempre tem que fazer essa variação, que é a grande questão que a gente chama de periodização do treinamento. Vamos falar agora um pouco de estratégias de treinamento. Eu sei que vocês estão gostando. Já já vou falar sobre a certificação em hipertrofia de AZ, que eu sei que vocês já estão querendo saber aí. E pode ficar tranquilo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês hoje aqui, tá? Vamos falar então agora das estratégias de treinamento. Eu vou passar alguns tipos de estratégias que eu costumo utilizar na prática para vocês verem como que eu faço aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a prescrição com ênfase diária, a prescrição full leg e a prescrição anterior-posterior. Isso aqui eu estou mostrando um exemplo, tá? Para ficar mais fácil de explicar, só de membros inferiores a princípio, tá? É lógico que eu vou mostrar como é feito de membros superiores, só que o meu foco aqui total é para membros inferiores. Tá? Então vai acompanhando o meu raciocínio aqui. Como que funciona essa prescrição com ênfase diária? É o que eu prefiro, é assim, o meu preferido para trabalhar com as mulheres, porque eu acredito que com essa metodologia você consegue otimizar cada musculatura alvo das mulheres, tá? E isso, quais são as musculaturas alvos das mulheres? Quadríceps, glúteos, posteriores de coxa e panturrilhas. Geralmente são as 4 musculaturas alvos das mulheres. Então, nessa metodologia eu consigo dar uma ênfase bem legal em todas essas musculaturas. E como é que ela funciona? Você vai treinar a perna 3 vezes por semana. Meu Deus, Renato, que absurdo! Mas calma, gente. Vocês que já chegaram até aqui, já têm esse nível de conhecimento, já sabem que eu estou falando de volume regulado. Eu não estou falando aqui de fazer um treino de pernas daquele de sair da academia de cadeira de rodas, porque e ficar 72 horas sem treinar. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de fazer um volume regulado de treino para que você consiga fazer depois de 48 horas um outro estímulo de pernas, tá? E, inclusive, as mulheres elas têm uma capacidade de recuperação muito maior que os homens, então por isso que elas se dão bem com esse tipo de treinamento aqui. E aí, como é que você faz? Cada dia do treino de perna você vai dar uma ênfase em regiões diferentes. Então, aqui está o exemplo. Na segunda-feira você dá uma ênfase em glúteos, na quarta você dá uma ênfase em quadríceps, na sexta você dá uma ênfase em isquiotibiais e panturrilhas, tá? Depois você inclui ali membros superiores e aeróbio nos outros dias, tá? E você tem aí um treino completo para 6 dias na semana, tá? Igual eu falei, é o meu treino preferido para mulheres. Eu já sei que você está falando, pô, Renato, mas como é que eu vou fazer um treino isolado de glúteos e não vou treinar quadríceps? Não, você vai treinar todas as musculaturas nos 3 dias de treino de perna. A diferença é que em uns dias você vai dar mais ênfase. E como que você vai dar essa ênfase? Basicamente assim, ó. Então aqui eu peguei um treino real de uma das minhas alunas para mostrar para vocês. Então já vê antes de a gente entrar nessa explicação, olha só, periodização de volume, coisa que a gente ensina para vocês a fazer aqui no workshop. Olha só, intervalo de recuperação menor, cadência de treino controlada, principalmente para treino de panturrilha. Tudo isso a gente explica para vocês aqui no workshop. Olha só ali também como que a gente dá uma ênfase no treinamento. Então, quando vocês veem ali os exercícios que eu estou destacando, que estão ali o Romanian Deadlift no Smith, o recuo no step e a mesa flexora, já está claramente mostrando uma ênfase em isquiotibiais. Só que, além disso, eu também mando a minha aluna fazer o leg press 45 com a pisada aberta e com os pés no alto, porque eu sei que vai ter mais uma ênfase maior para isquiotibiais. Então, são técnicas como essa, por exemplo, quero dar mais ênfase ainda nos isquiotibiais, eu aumento o tamanho da passada, se eu for fazer um exercício de passada, ou do próprio recuo, aumento o tamanho de recuo. Tudo isso ajuda a dar mais ênfase nas musculaturas, tá? E quais são as vantagens e desvantagens dessa metodologia? As vantagens é que você consegue dar focos específicos nas musculaturas, você consegue fazer uma boa distribuição de treino, porque, por exemplo, se tu for fazer um treino de perna, um dia só de perna na semana, por exemplo, você vai fazer um monte de exercício, vai ficar muito fadigado, não vai conseguir distribuir bem esse treinamento. E ele é muito bom para quem se recupera rápido, aquele seu aluno que treinou hoje e amanhã de noite ele já está tranquilo para fazer um outro treino, só que ele ainda vai esperar mais um dia e vai fazer no dia seguinte, tá? E as desvantagens, ele exige uma maior frequência, quando a gente fala de 6 vezes na semana, a gente já tem que se preocupar com a aderência do aluno, será que ele vai conseguir aderir? As faltas que atrapalham completamente, então aluno que eu sei que falta bastante, eu nem penso em utilizar essa metodologia, e algumas pessoas não se recuperam tão rápido, A gente vê que tem algumas pessoas que têm dificuldade realmente de se recuperar. E eu gosto mais dessa metodologia para mulheres, e até vou trazer aqui a base científica disso, porque elas se recuperam mais rápido do que os homens. Isso tanto no descanso entre as séries quanto entre as sessões. Nesse estudo aqui, por exemplo, mostrou que as mulheres, em 1 minuto, já tinham restaurado a força muscular depois de um exercício,
porém os homens demoraram 2 minutos para restaurar o mesmo nível de força, né? 2 a 3 minutos. Então aqui você vê um exemplo de um caso, né? Um estudo clássico aqui onde a gente analisa a força de mulheres. Eu tenho uma aula completa sobre isso, onde eu falo bastante a fundo aí do treino das mulheres. E lá a gente sempre explica o seguinte: os estudos científicos com mulheres são escassos, infelizmente, né? Então a gente tem que utilizar alguns estudos que são mais destacados aí na literatura científica para poder explicar alguns fenômenos. E aí esse é um deles: o descanso entre as séries das mulheres pode ser menor, assim como o descanso entre sessões. Por quê? Olha só nesse gráfico aqui, não sei se vai dar para observar perfeitamente, mas o gráfico escuro, as barras escuras, é o nível de força das pessoas, né? E a barra clara é quão perto é o nível de força depois do treinamento. Então a gente tem ali 4 horas depois do treinamento, 24 e 48. Nas barrinhas mais altas ali, a gente já destaca o quê? Os homens têm muito mais força do que as mulheres, né? É a força absoluta. E ali você vê que eles demoram mais tempo para se recuperar. Eles só conseguem recuperar 100% da força depois de 48 horas do estímulo do treinamento. Já as mulheres, 4 horas, 24 horas depois e 48 horas, ela já está no mesmo nível de força, né? Isso significa que ela recupera bem mais rápido do que os homens. Significa que eu vou treinar a cada 4 horas? Óbvio que não, né? Mas significa que a força muscular dela ela já está preparada para treinar de novo, né, para aquele mesmo volume de treino, tá? Então fica só essa dica bônus aí sobre o treino das mulheres, tá? Aqui destacando o gráfico aí para quem não viu, tá? Ali mostrando 4 horas, 24 e 48, beleza? Vamos ver a prescrição de treino full leg, tá? Uma outra possibilidade também. Eu vou deixar aqui que eu sei que as pessoas gostam. Eu gosto sempre de botar pelo menos 2 vezes na semana da mesma musculatura, principalmente quando é o foco do aluno, tá? E aqui a gente vê que você pode fazer ali um treino completo de pernas em 2 dias na semana e talvez você possa até colocar ali uma ênfase num dos dias e dos outros. Vamos supor, num dia eu vou fazer só a ênfase anterior, no outro eu vou fazer só a ênfase posterior, tá? É uma outra possibilidade, mas o dia full leg você vai treinar só pernas e vai treinar pernas de maneira completa, tá? Então ali você pode também incluir o abdômen, tá? Eu lembro disso, muito importante, porque tem gente que acha que não precisa treinar o abdômen. E aqui eu destaco e deixo claro, vocês precisam sim treinar o abdômen. Caso você queira ter uma musculatura do abdômen hipertrofiada. Quando eu falo hipertrofiada, não é circunferência abdominal grande, é a musculatura definida, tá? E esse é o que eu mais recomendo para os homens, que é o treino push-pull legs, que a gente chama, que é o treino de você puxar, empurrar e pernas, né? Que é basicamente isso. Olha só, na segunda-feira você vai treinar pernas e abdômen, na terça você vai treinar costas, bíceps e deltoide posterior, e na quarta, peito, tríceps e deltoide. Esse é o meu treino preferido para homens, porque eu acho ele muito produtivo, né? Você consegue se recuperar bem em cada sessão, você consegue dar um estímulo legal em cada sessão. E para quem treina 6 vezes por semana, para mim é o método campeão. É lógico, então Renato disse, é lei? Claro que não, pô. Você pode utilizar outras metodologias, outras formas de fazer. Eu mesmo utilizo várias, utilizo o treino full body, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e utilizo várias outras, né? Mas é uma das minhas preferidas. Se eu tivesse que destacar uma preferida, seria essa, beleza? Aqui o treino full body, né, que eu estou trazendo só para lembrar vocês, a gente já falou muito sobre isso, de treinar o mesmo músculo todos os dias, é bem produtivo, e nesse estudo aqui mostrou, inclusive, que hipertrofiou mais a musculatura. E o motivo de ter hipertrofiado mais nesse estudo específico foi porque quem treinou com volume distribuído, né, conseguiu trabalhar melhor a musculatura. Igual eu falei no exemplo anterior, o cara treinou peitoral num dia só, então fez 5 exercícios de peitoral no mesmo dia. É lógico que os últimos exercícios ficaram prejudicados, né? No outro grupo ele treinou um pouquinho cada dia, então ele teve muito mais qualidade no treinamento. E tem também a prescrição anterior e posterior de pernas, onde você pode fazer variando um dia fazendo anterior, um dia posterior. É bem raro prescrever esse tipo de treino, mas é possível também. Lembrando que para isolar anterior e posterior, você precisaria usar só extensora e flexora. Então seria muito difícil fazer isso. O que eu gosto de fazer é o seguinte, trabalhar com um volume bem baixo, que seria quase um treino full body todos os dias, né? E fazer ali 2 exercícios para pernas, dando ênfase em cada região. Então vamos supor, eu posso fazer ali agachamento e extensora, para dar uma ênfase anterior, e eu posso fazer ali levantamento terra e flexora, dando uma ênfase posterior. E eu destaco a palavra ênfase, porque quando eu digo ênfase, eu não estou dizendo isolamento, tá? É ênfase no anterior, mas não é isolado anterior. Já que eu fiz agachamento, tem trabalho posterior também, né? Acredito que isso já ficou claro. E agora eu vou fazer o convite para vocês que eu fiz
lá no início da aula, que é para vocês verem um outro nível de prescrição de treino de hipertrofia, né? Igual eu falei, a gente vem criando vários conceitos que a gente aprende nas academias, que a gente aprende até na faculdade de maneira incorreta, e desde que a gente começou a falar aqui sobre ciência do treinamento nesse workshop, eu acredito que vocês já tenham mudado bastante o ponto de vista de vocês. E agora o convite é para vocês irem mais a fundo ainda nesse quesito da prescrição de treinos de hipertrofia, né? Por que eu estou fazendo esse convite para vocês? Porque eu já fui muito frustrado na época que eu queria estudar hipertrofia muscular e o que me ensinavam era essa fisiologia básica de passo a passo da contração muscular, composição da musculatura, que beleza, ali a matéria básica que a gente precisa aprender na faculdade, mas isso não ajuda ninguém a prescrever treino otimizado. Então, o convite jamais é para chegar nisso aqui. Também, lembro quando eu falei do meu curso, primeiro curso de hipertrofia que eu fui como aluno, que eu fiquei totalmente decepcionado, porque eu achei que ia mudar essa questão fisiológica de contração, biologia celular e bioquímica, e virou ali aquela biomecânica básica de alavanca, tipo de fibra, e no final das contas não deu tempo do professor falar sobre prescrição de treino, estratégia de treino. Igual nessa aula aqui, rápida que eu dei, eu já consegui passar muito mais estratégias de treino para vocês aplicarem na prática do que o cara me deu num curso de 48 horas, né? Que a gente fazia vários módulos, enfim. Só que ele ficava tão focado em bioquímica, que era a área que ele gostava, né? Que a gente não aprendia estratégia de treinamento. Então não vai ter nada disso, né? E lembrando que o convite que eu faço para vocês para certificação em hipertrofia de AZ, ela vai suprir justamente o que eu mais senti de falta na minha carreira, que era um conteúdo embasado cientificamente, que ao mesmo tempo fosse aplicado na prática e que fosse 100% focado em resultado. Então, sejam bem-vindos agora à certificação em hipertrofia de AZ. Vou explicar todos os detalhes para vocês, tá? A certificação em hipertrofia de AZ é o mais alto nível que a gente já viu, né? Pode ser que tenha outros, mas a gente nunca viu. Em termos de prescrição de treinos de hipertrofia no mercado, tá? A gente faz um trabalho muito preciso em termos de seleção de estudos científicos, em material didático oferecido para o aluno. E hoje a gente tem a honra de falar que a gente já criou muito conhecimento nessa área de educação online, de educação para personal trainer, que hoje a gente já tem mais de 1.488 alunos, né? Nesse exato momento que vocês estão vendo essa aula, já passamos desse número, né? E a gente está espalhado aí no Brasil inteiro e até em outros países, como Portugal, Estados Unidos, Alemanha. Então, vamos entender agora a fundo como que funciona a certificação em hipertrofia de AZ. O que é a certificação em hipertrofia de AZ? Ela é uma certificação online completa e vitalícia, muito importante isso, ou seja, a partir do momento que você entra para o hipertrofia de AZ, você vai ter acesso vitalício ao conteúdo que a gente vai disponibilizar lá para você aprender a prescrever treinos para hipertrofia muscular. Eu costumo dizer que é a última capacitação em prescrição de treinos de hipertrofia que você vai fazer na vida. Porque a partir do momento que você entrou lá e fez a capacitação, eu já vou te considerar um dos caras mais alto nível de prescrição de treinos de hipertrofia. E além disso, tudo que vier de novo nessa área, de estudos sendo publicados, de metodologias sendo disseminadas, de métodos de treino sendo desenvolvidos, nós vamos explicar para vocês. Nós atualizamos esse curso constantemente, e você que entrar, você vai estar sempre atualizado também. E detalhes sobre a certificação em hipertrofia de AZ. Vamos lá. Primeira coisa, ela é 100% online, então você consegue fazer de qualquer lugar que você esteja, pode ser aqui no Brasil, qualquer estado do Brasil, qualquer lugar que você tenha acesso à internet, você consegue fazer. Inclusive, se você quiser fazer entre um aluno e outro, você está lá na academia, você consegue acessar pelo teu celular também, tá? Você possui acesso vitalício, ou seja, você sempre vai poder acessar e rever as aulas que estão lá disponíveis. Você pode, inclusive, começar a hora que você quiser, né? Vamos supor, eu quero me inscrever agora para aproveitar essa chance, porque as inscrições vão encerrar no domingo, né? Então, se você não quiser perder a chance de fazer parte da certificação, e mesmo que você vai começar só mês que vem, ou daqui a 2 meses, quando você estiver mais tranquilo, não tem problema. Você mesmo vai fazer o teu ritmo, tá? Ele é 100% baseado em ciência. Acho que vocês já perceberam que aqui na CITES a gente só fala de conteúdo baseado em ciência. Você vai fazer parte de uma turma, ou seja, você não vai simplesmente chegar lá e ficar largado no curso. Tem todo um grupo que vai iniciar junto contigo, onde a gente vai chegar lá de maneira bem didática, tutoriando vocês todos, para que vocês consigam aproveitar o máximo dessa experiência aqui, tá? Como eu falei, a atualização da certificação ela é constante, então vamos supor, você fez lá, completou todos os módulos lá, as 40 horas de conteúdo do curso. Beleza. Daqui a 2 meses, a gente vai fazer mais materiais que você vai
precisar fazer para se manter atualizado. É lógico que o conceito base você já vai ter, né? Você já vai dominar a prescrição de treino de hipertrofia. E a partir dali vai ser só um polimento que nós faremos em você. Isso vai garantir que está sempre no mais alto nível, né? É isso que a gente quer, é trazer profissionais aqui que vão ficar junto com a gente no mais alto nível da prescrição de treinos, tá? O investimento é único, você não tem que ficar renovando o seu investimento. Então, a partir do momento que você se inscreveu uma vez, pagou lá o valor do curso, você já está dentro e não precisa pagar mais nada. E também a gente dá um suporte total. Então, assim, se você precisar resolver uma questão, manda pergunta lá no nosso fórum, a gente tem um espaço só para responder as perguntas de vocês. Mandou lá, a gente responde. Não tem isso na história do curso Hipertrofia de AZ, não tem um comentário que não foi respondido, tá? A gente tem muito orgulho de dizer isso, que nós mesmos respondemos cada comentário que foi deixado lá, tá? E também nós damos uma garantia de 15 dias para você poder ver material, e se tu ficar insatisfeito porque não gostou, o Vitor sempre fala isso, não gostou da cor que está lá ao fundo da aula, aí você pode pedir seu dinheiro de volta se você quiser. A gente só dá essa garantia porque a gente confia muito no trabalho que a gente faz, a gente sabe que quem entrar lá vai querer ficar, porque o conteúdo realmente é muito bom, e a gente também não quer que você fique aqui obrigado, a gente não quer que você aposte e veja assim, pô, será que esse curso é bom? Você vai fazer a certificação lá, iniciar, você vai ter uma noção geral já. E ali você vai decidir para você se vale a pena continuar ou não. E quase sempre as pessoas decidem continuar. Acho que no Hipertrofia de AZ nunca teve um aluno que resolveu sair do curso no meio, tá? E a certificação de hipertrofia de AZ é você do seu nível atual de conhecimento sobre hipertrofia até o máximo do seu conhecimento técnico e científico. Então eu acredito que você que está aqui, você já está um pouco acima do zero, vamos dizer assim, né? Vamos supor que a gente saiu do zero um dia. Você já está um pouco acima desse nível. E a ideia do curso de hipertrofia de AZ é te levar direto mais alto nível. É como se você chegasse no topo possível hoje que a gente tem de evidência científica sobre hipertrofia. Essa que é a nossa ideia com a certificação hipertrofia de AZ. Tá? Então, o ponto A é onde você está hoje e o ponto B é o auge da tua carreira. E o caminho para isso é a certificação hipertrofia de AZ. Tá? Então, a gente segue aqui algumas premissas básicas, que é você conseguir gerar o máximo de resultado para os seus alunos, você realmente se tornar uma autoridade, igual eu falei, não quer dizer que você vai sair dando palestra e curso sobre isso, você pode até dar palestra e curso se você quiser, mas o que a gente mais espera é que você seja visto no seu meio, as pessoas te vejam como autoridade. Quantas vezes já aconteceu comigo, as pessoas vêm me perguntar coisas que outros profissionais falaram para ela, fulano me falou na academia disso, tá certo, Renato? Ele já confia tanto no meu trabalho, ele já me vê tanto como autoridade, que ele vem me consultar para saber se está certo ou não. E é esse nível que eu quero que vocês cheguem. E fora isso, ter uma carreira próspera, né? Eu quero que vocês aprendam, através da prescrição de treinos, a aumentar esses degraus da carreira de vocês, até chegar a um nível que vocês estejam felizes de trabalhar com a profissão, estejam felizes como personal trainers, com as consultorias de online de treino que vocês fazem, enfim, qualquer área que vocês queiram trabalhar na prescrição de treinos, vocês estejam 100% satisfeitos. E realmente monetizar o conhecimento. O que a gente chama de monetizar o conhecimento? É pegar toda essa ciência que a gente vem discutindo aqui, falando, mas usar ela de uma maneira em que você consiga um retorno financeiro também. Porque, querendo ou não, quanto mais retorno financeiro, mais vidas você consegue impactar, melhor vai ser o teu humor, a tua qualidade de vida. Então, tudo isso vai influenciar diretamente na tua carreira e no resultado do teu trabalho. E o principal, que se tem uma coisa assim, esquece tudo que a gente já falou e isso é o principal. É você ser realmente feliz com o que você ama fazer. Então, se você ama ser personal trainer, se você gosta realmente de ser um personal trainer, essa é uma chance que você tem de fazer o que você ama e realmente ser feliz naquilo. Eu vejo muito profissional frustrado, eu vejo muito profissional que chega até a gente reclamando dos outros profissionais que cobram barato, sendo até um pouco vitimista, falando que o mercado está ruim, o mercado está saturado, mas o CREF não ajuda, mas não sei o quê. E eu vejo tanta oportunidade nessa área, principalmente para quem vai a fundo aí nos conhecimentos e aprende a aplicar, que eu fico muito triste de ver que tem os profissionais que chegam nesse nível. E a minha ideia, se você é um desses profissionais, é te receber aqui de braços abertos para a gente ir juntos ir nessa jornada aí da tua carreira até o auge dela, beleza? Mas Renato, com quem que eu vou aplicar esses conceitos de hipertrofia de AZ? Como eu já falei para vocês, o conceito de hipertrofia não se aplica só para atletas de fisiculturismo, para homens ou só para mulheres. Você vai aplicar para todos os grupos que precisam ganhar massa muscular. Eu destaco até os idosos, como eu falei, é um grupo que precisa muito de hipertrofiar a musculatura. Porque se eles não hipertrofiarem,
é capaz de chegar e ter um envelhecimento não saudável, um envelhecimento sem qualidade de vida. E quando a gente fala de qualquer contexto que você consiga aplicar, é o seguinte: qualquer objetivo de um aluno dentro da sala de musculação você consegue aplicar o conceito de hipertrofia de AZ. Por quê? Se o teu aluno quer melhorar a performance, aumentando a massa muscular, ele aumenta a performance. Se o teu aluno quer emagrecimento, aumentando a massa muscular, você acelera o emagrecimento. Se o teu aluno quer melhorar a saúde, aumenta a massa muscular dele, que ele melhora a saúde. E estética nem se fala. Se o teu aluno quer melhorar a estética, você aumenta a massa muscular dele, ele vai melhorar a estética dele, tá? O que vai acontecer quando você passar pela certificação? Aqui a gente pega de vários relatos de caso de alunos antigos da certificação e o que eles falaram pra gente. Para mim foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Bom, foi um curso excelente para mim. Eu me sinto muito mais confiante em passar os meus treinamentos depois desse curso. Não deixou nenhuma dúvida em relação ao que é hipertrofia, como acontece a hipertrofia. Eu consegui praticamente duplicar o número de alunos personal que eu tenho. Pessoal, se vocês tiverem oportunidade, façam esse curso. Indico o curso, indico a Ciclis Consultoria e muito obrigado, galera. Então, pessoal, para você que ainda não adquiriu o curso, eu recomendo porque foi uma vivência minha. Na prática mesmo eu consegui adquirir todo esse conhecimento. Um dos comentários até do Idelmar Lima é que ele sanou todas as dúvidas que ele tinha sobre treinamento físico e hipertrofia muscular. Então imagina um cara que acabou recém-formado da faculdade, né, um cara que entrou no mercado aí meio perdido, e ele falou assim, cara, eu queria muito aprender hipertrofia e tal, entrou na certificação e ele ficou assim, sabe quando o cara não tem dúvida mais? Alguém fala assim, mas o tríceps, qual que tríceps é melhor aí? Pegada aberta, pegada fechada, pegada invertida? O cara tem tudo isso na cabeça já, o cara já domina a ciência do treinamento para hipertrofia. Valorizar a sua hora de trabalho, a gente tem inúmeros relatos de pessoas que conseguiram aumentar o valor da hora, até porque isso é uma indicação que a gente faz. A partir do momento que tu certificou no hipertrofia de AZ, tu é um profissional de alto nível. Tu não pode cobrar mais a mesma coisa, você tem que aumentar a tua hora de trabalho porque tu agora está fazendo um trabalho diferenciado. Outra coisa, entregar resultados de verdade para o aluno. Teve um relato de caso sensacional, mostrou até as fotos dos alunos dele, o cara aplicando a metodologia hipertrofia de AZ, e o cara, assim, alunos de anos de experiência falam assim, cara, primeira vez que eu consigo hipertrofiar e ver essa hipertrofia, entendeu? Eu sempre fui naqueles passos curtos e dessa vez eu apliquei assim, o treino que você me mandou e eu consegui ter resultado. Cara, esse tipo de relato assim, para a gente que está ensinando os profissionais a aplicar, isso é sensacional, mostra que não é só a gente que domina e pronto, a gente consegue, além de dominar, passar para outras pessoas que vão passar para inúmeros alunos, é exponencial esse resultado, né? Fora isso, saber prescrever o melhor treino possível para hipertrofia muscular, que é uma questão que eu faço. Tu se sente 100% seguro hoje? Se eu te passar uma planilha em branco aqui, te dar os dados da avaliação completos de um aluno, você consegue prescrever o treino perfeito de hipertrofia daquele aluno? E isso que a gente quer te dar, segurança total na prescrição. Consequentemente, você vai conquistar mais alunos, e isso aí é o que mais tem de relato. O Rinaldo é um bem famoso aqui na CITES, o Fred também, que conseguiram duplicar o número de alunos só por ter feito o curso, a certificação hipertrofia de AZ, e depois de aplicar aquilo com os alunos que eles tinham, eles foram multiplicando esses alunos porque foram ficando reconhecidos, que é realmente virar autoridade, cara. É isso que a gente está falando para vocês. A partir do momento que tu vira autoridade, é como se você fosse um caçador de borboleta. E aí você está aí no mundo tentando caçar várias borboletas. Só que quando você cria uma autoridade, sabe qual que é a diferença? É como se você construísse um jardim onde você atrai várias borboletas. Essa que é a analogia que a gente faz da autoridade que você constrói com a certificação hipertrofia de AZ. Você está construindo um jardim, tá? Porque agora os clientes vão atrás de você. Você não vai precisar correr atrás do cliente mais, tá? E dominar métodos famosos e básicos como drop set, hash pause, giant set, treinamento de inclusão, bisets e outros, né, que são coisas que alguns profissionais já sabem, outros não sabem. Um de vocês sabem alguns, outros sabem outros, mas enfim, é dominar todos os métodos que tem disponíveis aí, tá? Então o curso Hipertrofia de AZ ele é dividido em 7 módulos, tá? No módulo 1 a gente fala sobre os mitos da hipertrofia muscular, como aqueles que eu passei para vocês de conceitos básicos e outros. Princípios do treinamento hipertrófico, então a gente fala ali o que são esses princípios básicos que influenciam no treinamento hipertrófico.
o passo a passo da prescrição do treinamento otimizado. Então imagina aquela parte do Vitor lá de cada variável, só que de uma maneira bem mais profunda e prática, tá? Então assim, ó, pegou aqui volume de treino, vamos avaliar aqui, ó, destrinchar todas as possibilidades que você tem de trabalho em volume de treino para cada tipo de aluno e é assim que você vai lidar. É isso que a gente fala no módulo 3. Módulo 4, integração do conhecimento na prática, onde a gente pega todo esse conhecimento que vocês adquiriram nos 3 primeiros módulos e coloca tudo isso em prática, passo a passo, ponto por ponto, tá? E ali vocês vão ter uma visão bem grande e é ali que vocês vão começar a aplicar a mesma metodologia e ver os resultados. Depois a gente vai ter um módulo 5 com o professor Santiago, onde ele vai explicar toda a fisiologia e as adaptações do treinamento de hipertrofia, né? Essa parte fisiológica que é básica, né? Que eu acho que assim, é bom para você melhorar o teu raciocínio no treinamento. Depois vamos falar das estratégias avançadas do treinamento de hipertrofia. Então a gente vai falar ali de treinamento conclusão, drop set, métodos específicos ali, não só desses métodos que você aplica nos exercícios, mas também de metodologias completas de treinamento, tá? Eu costumo dizer assim, você já está otimizando o exercício, mas aquele teu aluno avançado que ele precisa de um pouco mais, esse módulo que a gente aborda. E no módulo 7 é como você realmente se transforma em uma autoridade. Então assim, você já vai ter todo o conhecimento possível de hipertrofia muscular. Como que você vai se tornar uma autoridade? O que você vai precisar fazer para se tornar uma autoridade? E é isso que a gente ensina no módulo 7. Além disso, você vai ganhar alguns cursos bônus que nós vamos incluir na certificação em hipertrofia de AZ. Então, ao se inscrever no curso Hipertrofia de AZ, automaticamente você já vai ganhar o nosso curso de estudos de casos, que o valor original dele era R$ 97,00, tá? Além disso, você vai ganhar um curso completo de nutrição e treinamento para hipertrofia, feito pelo Santiago, tá? Que é o nosso nutricionista aqui da equipe, e ele vai explicar toda a ciência por trás do treinamento da nutrição para o treinamento de hipertrofia. Ele não vai te ensinar a prescrever dieta, que não faz sentido, mas você, como personal, estudante de educação física, tem que entender o básico da nutrição para hipertrofia para poder orientar, para poder adequar o seu treino e alimentação. Tudo isso é importante. Só esse curso aí vale R$ 297,00, tá? Outro curso é suplementação para hipertrofia muscular. Então, assim, você vai ter ali um curso com o professor Santiago também, explicando cada suplemento, o que é efetivo, o que não é. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Imagina que tu chegou numa loja de suplemento, que tem aquele monte de suplemento, que tem metade que tu nem sabe para que serve. O Santiago vai explicando um por um para que serve, como você utiliza, se vale a pena, se não vale. Tá? Esse curso sozinho era R$ 197,00 que a gente cobrava. Tá? E fora o grupo, o curso de treinamento físico para grupos especiais, onde você vai poder aplicar para idosos, para crianças, adolescentes, cardíacos, diabéticos, tudo isso vai ter algumas especificidades. Então, assim, você vai dominar o treinamento para hipertrofia. Como que você adapta esse treinamento para pessoas de grupos especiais? Você vai aprender nesse curso também. Só esse curso era R$ 297,00. Então, ó, só de economia que você vai ter R$ 888,00, porque todos esses cursos que eu falei aqui, que tem esse valor aí, você já vai estar economizando 888, porque eu vou dar de graça para vocês na certificação. E vocês vão ter acesso vitalício a esses cursos também, tá? E eu ainda vou dar um bônus extra para os 15 primeiros inscritos. A gente vai dar um mês de Sitius Play, que é a nossa plataforma de cursos, tá? A gente já tem 19 cursos diferenciados e tem muito conteúdo lá. Biomecânica, avaliação física, tem mitos de emagrecimento, workshop de emagrecimento, tem metodologia do HIIT, prescrição de treinos de corrida, dicas de carreira, como montar um negócio digital do zero. Então, assim, você vai aprender a fazer um negócio de consultoria online, tudo na Sitius Play. Só que isso é para os 15 primeiros, tá? É um mês de disponibilidade do material, tá? Porém, só para os 15 primeiros. E também um bônus exclusivo, primeira vez na história que a gente oferece esse bônus, que é a participação no projeto Personal Trainer do Futuro. Para quem não sabe, eu criei esse projeto há um tempo atrás, onde eu peguei diversos alunos profissionais que tinham interesse em levar a carreira para o próximo nível através do estudo, da constância do estudo. Então, ali, o que a gente faz no projeto? A gente acredita que o cara, para ele dominar, ele precisa ter uma consistência de estudo. E a gente ensina como ele cria essa consistência e a gente acompanha. Dia por dia, a gente dá manuais de estudo para ele, com materiais didáticos de vários temas, para ele poder acompanhar. Além disso, a gente engloba 16 áreas que a gente acha fundamental o personal trainer dominar. Então a gente vai ter algumas delas, como por exemplo, hipertrofia, né, logicamente, mas emagrecimento, prevenção de lesão, a gente tem também biomecânica e cinesiologia,
A gente tem nutrição, suplementação, fisioterapia, né, na área que tange o exercício físico. Todas essas áreas paralelas também, como carreira, marketing, tudo isso, a gente oferece materiais didáticos para vocês e faz um acompanhamento com um guia de estudos. É um projeto bem legal, a galera que está participando está gostando muito. É um projeto novo, a gente só tem uma turma até hoje e a gente vai fechar a segunda turma de 5 alunos agora para os 5 primeiros que se inscreverem na certificação hipertrofia. Então, ó, tu vai receber esse aviso aqui. Depois, se não tiver acesso, é porque já passou o tempo de você se inscrever na certificação, tá bom? Então vamos lá, de todos esses bônus que a gente vai oferecer para vocês, de um mês de display, também o projeto Personal Trainer no Futuro, o curso Hipertrofia de AZ, né, a certificação, ela custa R$ 697, mas a gente vai facilitar a vida de todo mundo e vai fazer só por R$ 497. Então, se você se inscrever nesse exato momento, você vai pagar somente R$ 497 para se fazer a certificação e que dá até para você parcelar no cartão de crédito. Não tem parcelamento em boleto, infelizmente, mas você consegue parcelar no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 47. Então é muito barato. Lembra que eu falei para vocês, pô, só de cursos bônus vocês já estão economizando R$ 888, cara. Fora o desconto que a gente deu no próprio curso. Então, assim, você está com muita chance agora e assim, a gente vai disponibilizar vagas para certificação somente até domingo às 23h59. Então aproveita esse valor, porque eu não sei se ele vai estar aqui disponível de novo em outra oportunidade, tá? Inclusive a gente nem sabe quando e se vai lançar uma nova certificação em hipertrofia de AZ. Eu acredito que essa seja uma oportunidade única para quem tem interesse, tá? E como eu falei para vocês, a 100% de satisfação garantida. O risco para vocês é zero. Se você fez lá, achou que, nossa, meu Deus, eu não gostei, qualquer motivo, não vamos discutir contigo. Não gostou, a gente devolve 100% do dinheiro. Porque a gente confia muito nesse curso, cara. A gente sabe que quem entra fica satisfeito e quer continuar e quer ter acesso vitalício ao curso. Então nunca vai pedir para o dinheiro de volta, tá? Lembrando que as inscrições são somente até 8 de março, ou seja, domingo às 23h59. Se você quiser, é só clicar no botão ou clica no link que está aqui embaixo se você estiver vendo essa aula no YouTube, tá? Então pode fazer a sua inscrição agora, vai ser um prazer receber você lá. Eu quero só mencionar uma última coisa. Imagina que a única coisa que vai acontecer na tua vida, se tu se inscrever na certificação de hipertrofia de AZ, é o seguinte. Imagina que você vai se tornar um personal trainer, se você não é, ou se você já é um personal trainer, tá? E a única coisa que aconteceu foi que tu conquistou um aluno, tá? Um aluno que vai treinar contigo 2 vezes por semana e ficar com você 6 meses, tá? Então vamos supor, fez a certificação completa, fez os 7 módulos, fez os bônus e tudo mais, tá um profissional de altíssimo nível. Só que a única coisa que aconteceu na tua vida que mudou nesse período foi que tu conquistou um aluno de personal trainer. E esse aluno tu vai cobrar R$40 a hora. Eu sei que para muitos isso é muito, para outros isso é pouco. Isso é uma média no mercado do Brasil, tá? Em algumas cidades capitais vai ser mais alto, em outras cidades interior vai ser mais baixo, mas é uma média. Vamos supor, R$40 a hora que você cobra desse aluno. Se ele treina 2 vezes por semana, você ganha R$80 por semana e R$320 por mês. Em 6 meses que ele está contigo, você ganhou R$1.920. Será que já valeria a pena fazer a certificação em hipertrofia de AZ? Mas faz total sentido você fazer uma certificação dessa, porque não é possível que você não vai conquistar um aluno depois que tu aplicar tudo isso que a gente ensina, estudar tudo que a gente disponibiliza lá. É quase certo de você conseguir um aluno, pelo menos, né? E a gente fala, se tu conseguir um aluno, agora é fazer a mesma coisa que você fez e multiplicar isso, cara. Porque é assim que funciona. Todos os alunos da certificação foram assim e contigo pode ser assim também. Então, para de ver aqueles profissionais que estão lá na tua academia com a agenda lotada e se sentir mal por causa disso, cara. Agora é a tua hora de dar a volta por cima. Tua hora de se inscrever na certificação aqui e fazer diferente também na educação física. E aí eu faço aqui agora uma conta bem interessante que muitos alunos não fazem antes de entrar na certificação, que é o seguinte. Vão avaliar aqui as possibilidades de capacitação. Uma coisa já é óbvia, tu vai ter que se capacitar de alguma forma na vida, certo? Tu não vai conseguir ter resultados diferentes na tua carreira se tu não se capacitar. Se tu continuar na mesma aí, fazendo as mesmas coisas, tu vai ter o mesmo resultado para sempre. Então, já partindo do pressuposto que você precisa se capacitar, eu trouxe aqui 5 opções de capacitação. Uma pós-graduação presencial, uma pós-graduação online, um congresso que você faça, um curso de extensão e a certificação em hipertrofia de AZ. Falando em preço médio, tá? A gente vê que, por exemplo, a pós-graduação você vai ter aí algumas mais caras, outras mais baratas, mas uns R$6.000 total, tá? Então, bem acima o investimento. A pós-graduação online é mais barata, uns R$2.500. O congresso
depende muito do congresso, mas o mais famoso do Brasil, ele é R$ 1.500. E se você for fazer um curso de extensão, esses de fim de semana, vai ser pelo menos uns R$ 200. A certificação em hipertrofia de AZ é 497. Né? A única coisa que é mais barata é um curso de extensão. Porém, olha só os outros pontos, né? O gasto extra, porque, por exemplo, você vai na pós-graduação, mas você vai ter que se deslocar até lá, você vai ter que se alimentar durante o período lá que você está. Ele não tem alimentação, almoço, lanche incluído. Então, se botar aí que você divida essa pós-graduação em 12 módulos, por exemplo, pelo menos uns R$ 1.000 extra você vai gastar. A pós-graduação online não tem gasto nenhum extra, você vai fazer na tua casa, tranquilo, tá? A não ser aquelas taxas de matrícula que são ridículas que o nego cobra, em vez de embutir direto na tua matrícula, na tua inscrição, no preço que você paga, né? Mas enfim, congresso você vai ter um gasto extra ali, se for uns 2, 3 dias de congresso, de alimentação, deslocamento, se você vai viajar para um lugar do congresso, enfim. O curso de extensão vai ter também um deslocamento, vai pegar um Uber até aí o local da palestra e tudo mais, né? O hipertrofia de AZ também não tem, porque ele é 100% online, então você, na certificação hipertrofia de AZ, você não tem custo adicional. Aqui que está uma coisa que já desbanca qualquer um. O acesso que você tem na pós-graduação é só durante. Assistiu às aulas lá, ganha as apostilas, mas isso, a apostila está lá. Mas o conteúdo que o professor passou, assistiu, aprendeu, não aprendeu, já era, né? Na pós-graduação online, você tem durante o teu período. Depois que acabou a tua matrícula, tu não tem mais acesso também. O que fica são só as apostilas. O congresso é pior ainda, porque nem apostila tem. Você viu lá as palestras do congresso. Assistiu, aprendeu alguma coisa, beleza. Se não aprendeu, perdeu também, que não vai ter como voltar. O curso de extensão, a mesma coisa. Você vai lá, assiste uma palestra de 8 horas num dia, 16 horas, e aí aprendeu aquilo que estava lá. Se você não, vamos supor, 100% do conteúdo, é quase impossível você aprender. Então, aquele conteúdo que você não aprendeu, você já perdeu. No Hipertrofia de AZ, tu tem acesso vitalício. Então, tudo que tu aprende lá, você vai ter acesso para sempre. Então, não tem como você perder nada. Lá você está sempre podendo voltar nas aulas, podendo assistir de novo. É para sempre mesmo, é vitalício, cara. Você vai poder assistir quando você quiser. Tá? Garantia. Nenhum dessas possibilidades te dá garantia. A gente está te dando 15 dias de garantia por confiança. Tu já viu isso? O cara vai lá no congresso, vê se as aulas são boas, as palestras são boas. Se não forem boas, você pode pegar seu dinheiro de volta. Já viu isso num curso? Pós-graduação nem tem como perguntar, né? Que é óbvio que não tem. Mas já viu isso num curso? Falando assim, ó, você vai aqui no curso, se você não gostar, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Isso não existe, só na certificação de hipertrofia de AZ. O certificado. Todos vão possuir certificado, beleza, eu acho que isso aí é justo, né? Todo mundo possui certificado. A diferença é que o certificado de hipertrofia de AZ é vitalício, tá? Outra coisa, porque, por exemplo, a pós-graduação, o teu certificado também é vitalício, mas os congressos estão sempre tendo uma nova edição. Então, se tu tem um congresso lá de 2015, ele já está desatualizado, né? É isso que eu quis dizer ali. Atualização, nenhum deles tem, né? Por exemplo, se você quiser se atualizar, o congresso é uma das melhores formas, só que você tem que pagar de novo para ir. Então, por isso que não tem atualização, tá? E os cursos de extensão também não. Então, assim, fez lá, não fez, acabou. O curso Hipertrofia de AZ é a atualização constante. E o tipo de conhecimento que eu acho que é o que mais... Se fosse só o tipo de conhecimento, para mim, já era o suficiente, porque pós-graduação e congresso é teórico predominantemente. Tá? Então você só vai ver lá o pessoal falando aquelas coisas, biologia celular, vai ficar pelo menos 90% do tempo falando disso. Pouco vai se falar sobre prescrever treinos na prática. Tá? E quando você vai para os cursos de extensão, você vê que tem meio teórico e meio prático, né? Só que o que me deixa assim, nervoso de ver é que o pessoal acha que aquela prática que eles fazem na academia é excelente e tal, mas aquilo é uma encheção de linguiça, que o cara bota o aluno lá na academia, vamos fazer um supino reto, aí todo mundo, olha, um teste de 1 RM, cara. Cara, a gente está falando aqui de ciência aplicada na prática, cara. Isso é certificação em hipertrofia de AZ. Não é botar um cara lá para fazer um supino, uma rosca direta, e todo mundo aplaudir porque o cara fez até a falha, entendeu? A gente está falando de aplicação prática para o teu dia a dia, cara. A gente está falando de coisas que você vai fazer e vai replicar durante toda a tua carreira. É isso que a gente ensina na certificação em hipertrofia de AZ. Tá? Então, as inscrições estão abertas até o dia 8 de março. Clica aí no botão para você fazer a tua inscrição. Clica no link aí se você estiver vendo pelo YouTube. E lembrando, as inscrições são somente até domingo, 23h59.
a decisão que tu tomar agora vai refletir diretamente na sua renda nos próximos 365 dias, tá? Porque assim, se você não se inscrever na certificação hipertrofia de AZ, tá tudo bem. Só que tu não vai mudar nada a tua carreira, correto? Você vai continuar no mesmo nível de conhecimento, nas mesmas ações, então nada muda, né? Se você faz a certificação, algo vai mudar. Então as chances são que você vai conseguir um retorno vindo desse investimento que você vai fazer agora, tá? Então quanto custa hoje para você hoje não dominar a ciência da hipertrofia muscular? Quantas oportunidades você já deixou na mão? Quantos alunos buscaram outros profissionais ao invés de te buscar, mesmo te conhecendo, porque não confiavam no teu trabalho, porque não se sentiam, não achavam que você era capaz de gerar resultado para eles, porque não te viam como uma autoridade de hipertrofia, não sentiam confiança quando você falava de hipertrofia. Então, quantas oportunidades você já deixou de ter por conta disso, né? Para pensar quanto que isso já te custou. Se a gente pega aquele exemplo de um aluno, quanto desses alunos você deixou de ter por causa disso, tá? Então, agora o convite é esse, cara. Para finalizar, vamos fazer a diferença na educação física, vamos se tornar uma referência de mercado e o convite está feito. Clica aí no botão, clica no link se você estiver lá no YouTube e seja bem-vindo ao curso e a certificação hipertrofia de AZ. A partir do momento que você clicar no botão, você vai para essa página aqui. Lá vai ter mais informações do curso e também vai te mostrar ali detalhes de pagamento. Você pode escolher boleto, você pode escolher cartão. Lembrando, parcelamento no boleto não é possível, tá? Só parcelamento no cartão, tá? E aí, a partir do momento que você clica ali, coloca os teus dados, preenche os dados, escolhe a forma de pagamento e clica no botão, você está automaticamente dentro do curso Hipertrofia de AZ. E seja muito bem-vindo à certificação. Gente, muito obrigado pela tua atenção, ter ficado comigo até o final dessa aula. Fiquei muito feliz de ter passado esse conhecimento para vocês. Estou muito satisfeito de ver vocês todos participando do workshop e chegando até aqui. E vai ser uma honra enorme continuar ensinando a vocês a ciência do treinamento para hipertrofia lá na certificação Hipertrofia de AZ. Sejam muito bem-vindos e um grande abraço. Fala, galera. Falando um pouquinho dos benefícios do curso de hipertrofia de AZ da CIT Consultoria. É um curso bem diferenciado do mercado, é um curso que possibilita você aprender e também, não só por conta deles, mas aprender através de forma autônoma, como pesquisar, procurar as fontes e a partir disso daí reunir as informações e tirar interpretações de acordo com as fontes disponíveis no mercado. Ou seja, não há verdade absoluta. Então a gente consegue identificar e aprender através do curso a selecionar bastante essas fontes e conseguir tirar interpretações até da nossa própria maneira também. Sempre com informações atualizadas, informações de qualidade muito grande. E o curso marca um diferencial para aquelas pessoas que estão acostumadas com cursos muito tradicionais, aquela metodologia de curso muito teórica. E a grande diferença é que eles conseguem tanto associar isso da teoria na prática também, tornando o curso uma maneira muito interessante, uma forma muito prática de aplicar isso no dia a dia de quem trabalha com academia ou de uma forma geral, quem precisa desse conteúdo bem atualizado e bem denso que é o curso de hipertrofia de A a Z. Então é um diferencial muito grande e ele marca com esses benefícios de aliar principalmente a teoria com a prática. Recomendo demais. Beleza, galera? Valeu! Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thiago, sou profissional de educação física. Hoje vim falar um pouquinho sobre o curso de hipertrofia de A a Z. Falar um pouco sobre o curso e sobre os professores. Então, o curso é incrível. Ele me dá muito mais confiança agora para prescrever, para falar até mesmo com meus alunos, que é um conteúdo muito avançado, simples, da forma que eles passam, além dos professores que são extremamente capacitados, trazendo artigos em inglês, português e até mesmo que eles mesmos produziram. Então eu aconselho vocês quando abrir o curso, vocês fazerem isso. Forte abraço, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.